Eu gosto muito de pensar na vida a partir das pessoas. Você já ouviu falar em Abraham Lincoln, o presidente americano que lutou contra a escravidão? Você já ouviu falar em uma mulher que eu admiro demais, chamada Katharine Schweitzer? Ela foi a primeira corredora a completar uma maratona, 42 quilômetros, 192 metros, num período onde mulher não fazia maratona. Os homens tentaram impedi-la, mas ela seguiu. Você já ouviu falar em Sigmund Freud, o cara que gritou mal-estar na sociedade? Você já ouviu falar também em Albert Einstein, Rosa Parks, Zumbi dos Palmares? Você já ouviu um nome brasileiro, Nice da Silveira? Já? Ela apresentou uma maneira de lutar com a saúde mental, de tratar a saúde mental a partir da arte. A primeira pessoa que deixa o eletrochoque de lado para cuidar com arte, pincel e tela. Nelson Mandela. Chiquinha Gonzaga, a mulher que escolheu o piano. Oscar Niemeyer, o cara que fez de um pedaço de terra vazio, sem forma, o Planalto Central. Você já ouviu falar em Martin Luther King, Malala? Você já ouviu falar em Yan Suu Kyi, Paulo de Tarso? Jesus de Nazaré. Talvez você se pergunte, o que essas pessoas têm em comum? O que as une? Eu vou responder isso utilizando um verso que está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6. Na Bíblia a mensagem diz mais ou menos assim: abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Numa outra versão, o mesmo texto, está escrito assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essas pessoas têm fome de Deus, fome de justiça. Se você é discípulo de Jesus, lembre-se, você é discípulo de um Deus faminto por justiça. O Mestre, diante da dor, do desamparo, diante da injustiça, do choro, encontrou uma maneira de lidar com isso. Ele lutou para que a justiça estivesse a favor de todos. Jesus tinha fome de Deus, ele tinha fome de afeto, fome de justiça, ele tinha fome de história. Jesus é o Deus inquieto, o Deus faminto, aquele que nem a morte foi capaz de detê-lo, por ele ter muita fome de vida. Ser seu discípulo, discípula, é ter a mesma atitude. Inquietude é uma fome que constrói a justiça. Inquietude é uma fome que subverte a ordem das coisas pela vida. Inquietude é uma fome que viabiliza o inédito, a eternidade, o sagrado, o transcendente. Se você se diz discípulo de Jesus, você precisa ser inquieto. Afinal, o nosso Deus é um Deus inquieto que luta pela justiça e pela humanidade.